A paz do Senhor, família. Está a começar o Despertar, o famoso programa da Poltrona Azul. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. No Despertar desta semana, temos uma convidada que vai compartilhar conosco como ela tem sido um instrumento de solução para a sua família. Acompanhe, não saia daí, porque essa história pode lhe interessar muito. I'm not forsaken, never alone. E a convidada da semana é Arminda Andrade. A Arminda Andrade vai compartilhar conosco aqui no Despertar desta semana como ela tem sido um instrumento de solução para a sua família no que tange a oração. A paz do Senhor, Arminda. A paz, Arlete. Arminda, seja bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz por tê-la aqui no Despertar desta semana para compartilhar conosco tudo que Deus tem feito na sua vida e na vida da sua família. Muito obrigada, Arlete, pelo convite. Agradeço mesmo. E vou trazer aqui algum testemunho do que Deus tem feito na minha família, por intermédio do Espírito Santo e me usando como canal de solução também para algumas questões familiares. Algumas mesmo, porque são muitas e não vai dar para falar de todas aqui, não é? Sim. Senão vamos ficar aqui o dia todo. É verdade. Mas Deus tem sido maravilhoso. Deus tem sido muito bom mesmo para conosco. Sim, Arminda, sinta-se à vontade. Sabemos que tem algumas histórias a compartilhar aqui com a vida das suas sobrinhas. É verdade. Por favor, Arminda. Muito obrigada. É bem verdade que temos passado por algumas situações e isso acontece mesmo nas famílias. Então, na minha família também não foge a regra. Tem havido muitas situações assim complicadas e às vezes na família as pessoas ficam sem saber o que é, como agir no momento, que solução buscar. Vêm muitas ideias, que muitas delas não são aquelas que às vezes agradam a Deus. Então, quando nos chamam, não é? Quando se lembram que tem alguém que busca Deus e que pode trazer alguma orientação, e é muito bom quando isso acontece, não é? Porque senão as pessoas cometem muitos erros. Então eu agradeço a Deus porque Deus tem me usado para que quando há alguma situação na família e se lembram que a mana, a tia, a prima pode ajudar, então eu buscando primeiro a orientação de Deus, porque há situações que não dá para correr só na emoção, envolver-se. Então tem que buscar primeiro a orientação de Deus, como fazer, se é para ir mesmo naquele momento ou não, porque nós vamos aprendendo isso, não é? Que não podemos nos deixar levar pelas emoções, porque senão cometemos erros. Então precisamos perceber. E a minha sobrinha, o ano passado, viveu muitas situações que, pronto, a família não conseguia entender o que era. Situações essas que, durante a noite, ela sentia vultos. Não tinha nenhum diagnóstico médico? Não tinha diagnóstico médico, não tinha mesmo diagnóstico médico. Mas sentia vultos em casa. Ela, quando estivesse no quarto, ouvia barulhos no teto, pareciam que pessoas que andavam. Ela saía do quarto, ia para a sala, às vezes acalmava a situação, mas quando fosse para o quarto, de novo aquela situação, aquela confusão, e que lhe perturbava muito. E ela era a única pessoa que sentia isso em casa? A princípio, sim. A princípio era a única pessoa. E era mais ela que sentia e ouvia aqueles vultos. Então, mais tarde, os outros também passaram a sentir, não é? Mas não é com mais intensidade conforme ela. Não com mais intensidade. Até mesmo
a mãe, né? Aham. Mas era mais, aquilo parece que estava virado mais para Para ela ela. do que para os demais. Uhum. E havia vezes que ela saía do quarto e ia para a sala, aquilo parava. Uhum. Mas foi acontecendo muitas vezes. Depois começou a ter fraqueza no corpo, no joelho, quer dizer, O corpo perdia o força. corpo perdia força, ela transpirava. E depois, no tempo, começou a ter mesmo crises que não se entendia se era crise nervosa, mas eram Era de crises, medo. eram crises que ela falava coisas com coisas. E, sinceramente, não se compreendia, mas parecia ser ataques de forças ocultas dentro dela. E começou a ser uma situação constante. Uhum. E depois, em casa já não tinham controle da situação e passaram a levá-la para a minha casa, porque São vizinhos. bem, muito vizinhos não. E já tipo, tentaram levar ele ao médico? ela já fez consultas, mas não havia resultados. Sim, não havia resultados para aquilo que ela vivia. Uhum. Podia até fazer alguma medicação, mas ainda assim, de noite, ela tinha aquelas crises. E essas crises foram mesmo aumentando, que depois já não conseguia ficar em casa. Ela sentia medo mesmo, então preferia ficar em minha casa. Sentia-se mais confortável. Sentia-se confortável. Na minha casa, graças a Deus, não tinha crise nenhuma, não ouvia nada. Então ficava lá. Mas quando voltasse para casa, dias depois, a situação voltava a acontecer. E depois começou a ser assim, frequente. Depois em casa perderam o controle, aquilo era, nem que fosse ao meio da noite, 20, 22 horas, pegavam nela, levavam para a minha casa. Ficava lá, não é? Sim, porque lá sentia-se bem. E acabou ficando mesmo em minha casa muitas vezes. Só que depois, ela, por causa dessas situações, dessas crises, já perdeu até a capacidade de assimilar a matéria na escola. Mesmo com as crises, o corpo todo era em choque. Sim, mesmo que tivesse preparada, não é? Semana de prova para fazer a prova, quando chegasse na escola, ela bloqueava. Não fazia nada. Não conseguia fazer nada. E tinha uma intensa dor de cabeça que não lhe permitia fazer mesmo nada. Ela, na altura, até tinha um trabalho também, mas também era a mesma situação. Quando fosse trabalhar, lá mesmo naquele meio, já não se sentia bem. Então, chegou uma altura que também já não conseguiu avançar. Teve que paralisar a escola, o trabalho. Sim. Mas a verdade é que aquilo continuou numa proporção já descontrolada mesmo, que havia vezes que tinha que ter homens a segurá-la quando as crises começassem. Homens mesmo, os irmãos, e todos que estivessem aí tinham que agarrar, porque eram crises. Destruía, o quarto ficava desarrumado, mas eram forças que as pessoas não conseguiam entender de onde vinham aquelas forças. Eu corri para longe de casa, buscando um brilho que me cegou. Nas sombras eu perdi a estrada, e o que era meu, o pecado levou. Mas ninguém mais me conhece assim, como teu olhar que atravessa a escuridão. Eu voltei pra onde tudo faz sentido. Encontrei em teus braços redenção. Os meus passos foram incertos e a dor foi a minha companheira fiel. Mas no silêncio dos meus desertos
ouvi tua voz como um raio do céu.